A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os amados que estão unidos a nós nesta ministração e que terão acesso futuro a esta ministração. E hoje nós vamos ver, irmãos, que a pessoa ela não deve se entregar ao medo. Nós devemos estar atentos para ouvir a voz de Deus, e se Deus nos usa em um momento, se mais tarde, se posteriormente a isto, acontece alguma adversidade, nós não devemos temer, porque Deus continua conosco. Tem pessoas que têm o hábito de, quando passam por adversidade, mesmo após serem grandemente usadas por Deus, elas caminharem para o deserto, elas fugirem para o deserto. E deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de falta, deserto é lugar de esterilidade. E a pessoa, quando é usada por Deus numa situação, quando faz maravilhas em nome de Jesus, ela tem que estar resistente, pois Satanás ele não vai estar satisfeito e ele vai usar todas as suas armas para tentar amedrontar, para tentar inibir, para tentar fazer calar aquele servo de Deus. E isto aconteceu com um grande homem de Deus que foi usado por Deus para determinar que sobre mais de 3 anos e 6 meses não chovesse sobre a terra, e depois foi usado por Deus para determinar que a chuva voltasse a descer sobre a terra, conforme está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, Elias era um homem como todos os homens, e orando, pediu que não chovesse, aí no caso ele orou e determinou que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. E após tudo isto, irmãos, após Elias determinar que não chovesse sobre a terra, por 3 anos e 6 meses houve sequidão na terra, houve escassez na terra, houve falta de alimentos na terra, inclusive na terra de Israel, onde reinava Acabe e tinha como mulher Jezabel, que era princesa dos Sidônios, que era sacerdotisa, seguidora do diabo, do demônio chamado Baal. E ela, sabendo que Elias, lá no Monte Carmelo, ao fazer aqueles sacrifícios, ao trazer os profetas de Baal para mostrar quem era o Deus, se Baal era Deus ou se o Deus Altíssimo era Deus, ao propor esta disputa com os profetas de Baal, ele orou a Deus e Deus fez fogo descer dos céus e consumiu o holocausto. E os profetas de Baal passaram toda a manhã invocando Baal, e Baal não deu resposta. E em vista disso, Elias ordenou que todos estes profetas de Baal, mais de 450 profetas de Baal, fossem mortos à espada, e assim aconteceu. E no mesmo dia ele subiu ao monte, ao cume do monte, e ali se assentou e mandou que o seu moço subisse 7 vezes no monte. E na 7ª vez ele trouxe a notícia a Elias de que via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias ordenou que ele dissesse a Acabe, ao rei Acabe, que estava ali presente, que subisse, comesse e bebesse, e depois descesse para o seu palácio, que ali viria uma grande chuva. E Deus o fortaleceu tanto
que Acabe na sua carruagem, correndo para o palácio. Ele, o profeta Elias, correu mais do que a carruagem, correu mais do que os cavalos de Acabe. Só que Acabe, ao chegar ao palácio, contar à sua mulher, a rainha Jezabel, o que Elias tinha feito, que tinha matado, determinado a morte de todos os profetas de Baal, ela mandou um recado a Elias, que de certo, àquela hora do outro dia, ele já estaria morto. E isto afligiu Elias, e isto trouxe temor ao coração de Elias, e Elias se levantou, ele tomou uma atitude, só que uma atitude negativa. Ele se levantou e fugiu para o deserto. E deserto é lugar de escassez, de falta, de sequidão, de esterilidade. Portanto, vamos ver o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, ele tomou uma atitude de se levantar, e para escapar com vidas, ele não confiou no Deus que fez ele fazer todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas. Não, ele teve medo, ele deixou o medo, que é um demônio, o dominar. Ele teve medo de morrer após ter feito tudo aquilo que Deus usou para fazer, e ele fugiu para o deserto. Ele foi primeiro a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, ou seja, o moço de Elias, aquele que tinha trazido a notícia de que tinha visto uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele ficou em Berseba. Ele não perseverou em estar junto de Elias em todos os momentos. Por isso Deus determinou que Elias mais tarde buscasse a Eliseu para ser o seu substituto, profeta substituto. Ele, porém, foi ao deserto. Olha só, as pessoas quando têm medo, o que é que elas fazem? Elas caminham para o deserto. Como nós já vimos, o que significa o deserto, e o medo faz com que as pessoas caminhem para o deserto. Caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro. Ele já começou a se prostrar, ele já começou a tomar atitude de prostração, de medo, de depressão, de angústia, de temor. Ele foi, se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para ser a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, ele se referiu ao Deus que tinha usado para fazer todas aquelas maravilhas. Ele recriminou a Deus, ele repreendeu a Deus, dizendo: já basta, chega desta perseguição. Ele não olhou para trás e viu tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus tinha usado ele para fazer, com força, com poder, com mão forte, com braço forte. Não, ele deixou o medo, o temor, o pavor tomar conta dele. Ele deixou a depressão tomar conta do seu coração, do seu pensamento, das suas emoções, dos seus sentimentos. E deitou-se e dormiu. Olha só, ele primeiro se assentou, depois ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo lhe tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Olha só, Deus ainda foi misericordioso com Elias depois de tudo aquilo. Deus mandou que um anjo o tocasse e o dissesse: levanta-te e come. Esta comida é uma comida espiritual. Olha como nós vamos ver. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, e o pão simboliza o corpo de Cristo.
sobre brasas e uma botija de água, e a água simboliza a palavra de Deus. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Ele, neste pão e nesta água, ele já tinha sido fortalecido espiritualmente, mas a depressão estava tal, o medo, o pânico, o pavor era tão grande que ele não teve estrutura, que ele não teve condições psicológicas, a alma dele estava tão abalada que ele não teve estrutura, não teve condições de ver, que ele já tinha sido fortalecido por Deus. O que ele fez? Ele comeu, ele bebeu e tornou a deitar-se, ou seja, ele comeu, ele bebeu e mesmo ele fortalecido, ele não reconheceu que estava forte. E isto acontece com muitas pessoas que mesmo após tendo feito maravilhas em nome de Jesus Cristo, elas pelo medo, pelo pavor, pelo pânico, pela depressão, elas não conseguem enxergar a força que Deus tem dentro dela, a força que Deus exerce através dela e dentro dela. Portanto, e o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, precisou o anjo voltar uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Ou seja, levanta-te de novo e come de novo. Eu vou te alimentar com o corpo de Cristo, eu vou te alimentar com a palavra de Deus, você vai estar fortalecido espiritualmente, porque muito longo será o teu caminho. Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E esta palavra está mostrando para as pessoas muito usadas por Deus, que em momento futuro passam por uma situação de grande catástrofe, de grande calamidade, e que deixam medo, que deixam pânico, que deixam pavor, que deixam a depressão tomar conta da sua vida, da sua alma, do seu coração. Não, a pessoa tem que olhar para cima, tem que elevar os seus olhos para os montes, de onde virá o socorro, pois o socorro sempre vem do Senhor, que fez os céus e a terra, conforme está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A pessoa não tem que se entregar à prostração. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pois, ou seja, depois que ele se deitou, se sentou, se deitou, dormiu, se prostrou, aí sim o anjo lhe tocou pela segunda vez, o alimentou com a palavra, o alimentou com o corpo de Cristo, com a palavra, e ele foi restabelecido, e aí que ele percebeu que o poder e a força tinham retornado a ele, pois até então, da primeira vez, ele não conseguiu ver, não conseguiu enxergar, tamanho era o seu medo, a sua angústia, o seu pavor, a sua depressão. Portanto, que fique esta palavra de lição para as pessoas que estão passando por algum processo de depressão, de medo, de pânico, de síndrome do pânico, para se alimentarem com a comida de Deus, para se alimentarem do corpo de Cristo, para se alimentarem da palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, se fortalecerem para terem uma jornada longa na presença do Senhor, para caminharem para o monte de Deus, onde elas vão encontrar respaldo para tudo o que empreenderem. Portanto, a paz de Cristo
Em nome de Jesus Cristo, receba no seu coração esta palavra, em nome de Jesus. E Pai, muito obrigado por nos mostrar que quando o anjo de Deus toca, que após a pessoa ser grandemente usada por Deus, que Satanás não vai ficar satisfeito, que Satanás vai tentar armar estratégias para amedrontar aquela pessoa, para amedrontar a pessoa usada por Deus, pôs a função dele neste mundo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, mas o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir, mas o Senhor Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, as pessoas muito usadas por Deus não têm que ter medo, não têm que se deixar levar pela angústia, pelo medo, pelo pânico, pela depressão, não têm que caminhar para o deserto, não têm que se assentar, que se deitar e que dormir, não. Tem que despertar e caminhar para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Portanto, se fortaleça em Jesus, se fortaleça no corpo de Cristo, se fortaleça na palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Uma boa tarde, a paz de Cristo.